muito boa tarde, seja bem-vindo ao Clube de Assinantes do TED desta quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Hoje, para tratar do assunto marco temporal e essas decisões de duas casas diferentes. O Congresso Nacional, o Senado Federal, que aprovou ontem o marco temporal, e o Supremo Tribunal Federal, que anteriormente também tinha votado a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Duas decisões diferentes e agora o imbróglio, por dizer assim, jurídico diante dessa situação. Quem vai decidir? Vai ser mantida a decisão do STF, que já argumenta, já sinaliza a possibilidade de tornar inconstitucional essa matéria, e até mesmo nos próximos 15 dias o presidente Lula pode vetar esta aprovação feita no Senado Federal, ou seja, duas decisões, duas casas diferentes, na mesma discussão, na mesma contraposição. Será que o Judiciário e o Legislativo estão em rota de colisão nesse sentido? O que vai acontecer a partir de agora? O que se trata e quais são os argumentos, tratamentos jurídicos num caso como esse, nesse imbróglio que foi registrado? Inclusive, a gente pode destacar a manchete do Estado de São Paulo, assim como outros jornais que mostraram exatamente isso. Quem dará a última palavra sobre o marco temporal? Supremo ou Senado? Para entender um pouquinho melhor, e usando essa mesma questão, esse mesmo questionamento da imprensa do jornal Estado de São Paulo, nós vamos até Campo Grande conversar com o doutor Juliano Quélio, que já está conosco. Doutor Juliano, prazer em falar contigo, tudo bem? Boa tarde, Sérgio Braga, boa tarde, assinantes do Tempo e Dinheiro. Uma satisfação tremenda estar aqui de novo com todos vocês. Prazer é todo nosso e, sem dúvida, esse tema ninguém melhor para poder discutir, esclarecer e, lógico, fazer algumas projeções jurídicas com base na lei do que vai acontecer a partir de agora. Já tinha acompanhado algo semelhante, duas casas diferentes. Enquanto o Senado aprova o projeto, o STF decidiu que o princípio é inconstitucional. Agora o presidente Lula pode, e é o que tudo indica, vetar esse projeto aprovado no Senado. Já viu algo semelhante antes, essa crise? Será que é uma crise institucional ou não? Boa pergunta, Sérgio Braga. Isso a gente vai saber agora nos próximos dias, não é verdade? Agora, o que está acontecendo é o seguinte: no caso do Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal tinha estabelecido, vamos dizer assim, o marco temporal, mas era um julgamento que depois, com a entrada do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, foi considerado que só valia para aquele caso. Não era obrigatório que os demais juízes do Brasil seguissem aquele entendimento, muito embora ele pudesse servir de força de persuasão, vamos dizer assim. E agora, nesse julgamento recente, né, que aconteceu na semana passada, a questão voltou ao Supremo. E agora sim, em um julgamento cuja decisão e os parâmetros estabelecidos são obrigatórios para todo o Poder Judiciário Nacional. Nesse recurso, era a Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, discutia a possibilidade de fazer uma reintegração de posse numa área declarada de ocupação tradicional indígena pela FUNAI, né, na questão lá na Reserva Biológica Sassafrás, lá em Santa Catarina. Então, nesse julgamento, os juízes do Supremo Tribunal Federal, os ministros, derrubaram o marco temporal. Na tarde de ontem, em resposta, vamos dizer assim, a essa derrubada do marco temporal pelo Supremo, o Congresso Nacional, né, por meio do Senado, aprovou um projeto de lei, vou pegar o número aqui, 2903, de 2023, aprovando o marco temporal. Como funciona esse projeto de lei, Sérgio e telespectadores? Para entender isso, nós temos que imaginar, eu vou fazer aqui, calma, um triângulo. Então, aqui no topo da pirâmide tem a Constituição Federal, no artigo 231, que estabelece o que seria a terra de ocupação tradicional indígena. Então, a Constituição Federal está no topo da pirâmide e é a lei mais importante.
O que o Senado fez, o Congresso Nacional fez? Ele fez uma lei menor do que a Constituição, regulamentando, dizendo o seguinte, olha, a terra de ocupação tradicional indígena que está escrita lá na Constituição significa aquela que esteja sendo ocupada pelos índios de acordo com seus usos e costumes no dia da promulgação da Constituição Federal de 88, 5 de outubro de 1988. Salvo renitente esbulho. O que é isso? A não ser que os índios tivessem sido expulsos, tivessem tendo um conflito ali, reintegração de posse para cá, para lá, uma coisa judicializada ou uma disputa de fato lá, de briga de foice, vamos dizer assim. Então, o Congresso Nacional quer regulamentar, quer dizer como deve ser interpretado esse artigo. Então, esse projeto de lei vai para a Presidência da República e a Presidência da República pode exercer o veto ou pode sancionar a lei. Alguém tem dúvida de que ele vai vetar, vai sancionar isso? Ele não vai fazer isso, ele vai vetar. Muito bem. Uma vez vetado pela Presidência da República, o projeto volta ao Senado, à Câmara dos Deputados, e o Congresso tem a oportunidade de derrubar esse veto, fazendo com que esse projeto de lei vire lei na marra, obrigatoriamente, independentemente do presidente da República querer ou não. Ponto. Entendida essa situação, Sérgio, o que nós temos é o seguinte, tá, virou lei. E aí, será que algum partido político, o Ministério Público Federal, né, a Procuradoria-Geral da República, uma entidade de classe, enfim, poderia ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que esse projeto de lei é inconstitucional, podendo dizer, inclusive, que o próprio Supremo, nesse julgamento agora já assim o declarou? Sim. Infelizmente, isso pode acontecer, sim. Então, este é o cenário que nós temos, é um cenário preocupante no primeiro momento. Tem aí esse jogo de poderes, Congresso Nacional, Supremo, mas no decorrer aqui da nossa conversa, nós vamos estabelecer aqui quais seriam as soluções e como o produtor rural pode se defender dessa decisão do Supremo. Queria destacar apenas aqui, puxando a brasa para a sardinha sul-mato-grossense, que aqui no nosso estado, Sérgio, são 50 municípios que podem ser afetados com essa decisão. Inclusive o maior município, o segundo maior município do estado, a minha querida Dourados, cidade onde eu fiz minha faculdade, inclusive a área urbana está na mira da aplicação equivocada desse entendimento do Supremo. Bom, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, até criada até então uma confusão jurídica, né? Isso de fato está acontecendo, né, doutor Juliano? Agora, o que o Legislativo está votando, o que o Judiciário está transformando em constitucional, o fato é de que aquela lei aprovada lá na Constituição e promulgada em 5 de outubro de 88 foi rediscutida e está aí o resultado dessa situação toda. No caso específico de Mato Grosso do Sul, talvez seja o estado que venha a ser o mais prejudicado, entre aspas, nesse sentido, né? Depende da avaliação de quem ouvir, e é lógico que quem está nos ouvindo sabe exatamente que vai ser prejudicado. A demarcação de terras indígenas e até mesmo a própria área urbana de Dourados pode ser considerada uma terra indígena. E quem tem as escrituras, né, tem o poder, tem a posse dessas terras, né, o centro da cidade, Dourados, enfim, pode se transformar numa grande aldeia, lógico, fazendo suas ponderações, né? Mas é isso que a lei está mostrando que vai acontecer daqui a pouco, se realmente for mantida a inconstitucionalidade pelo STF e até pela própria Presidência da República, não é isso? Então, Sérgio, por incrível que pareça, a coisa não é bem assim.
Inclusive, alguns dias atrás, eu falei no Tempo e Dinheiro e algumas pessoas disseram que eu era mentiroso e tal, né? Mas não, gente, o meu dever aqui é esclarecer conforme o que está acontecendo, na verdade, o que está decidido. A minha opinião pouco importa, eu posso até expressar ela daqui a pouco. Eu quero esclarecer o seguinte: apesar dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a FUNAI, o Ministério da Justiça, não tem a prerrogativa de automaticamente considerar tudo terra de ocupação tradicional indígena. Inclusive, aí agora é uma oportunidade que a gente tem de pegar esse limão azedo que foi essa decisão e transformar ele numa bela limonada para tentar tirar algum proveito disso. Então, eu quero fazer um esclarecimento muito importante. Na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, depois que publicou o acórdão, os ministros se reuniram para fixar a tese. O que significa isso? Para fixar a regra que vai ser aplicada e que todos devem seguir. E me surpreendi com a seguinte tese. Eu vou pedir desculpa aqui, mas eu vou ler um pedaço. Primeira tese, a quinta tese, está escrito assim, ó. Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos, os negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis pela União. Vamos traduzir o que eles estão dizendo? O Supremo admitiu a validade dos títulos de propriedade, dos negócios jurídicos, das posses mansas e pacíficas e das sentenças que já transitaram em julgado a favor dos proprietários, desde que na data da Constituição Federal não tivesse sendo ocupada aquela propriedade ou que não tivesse tendo o renitente esbulho, uma briga judicializada ou briga de campo ali, sai daqui, vem para cá. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao desconsiderar o marco temporal, acabou reconhecendo o marco temporal em alguma medida, Sérgio Braga. Mas qual é a consequência, então, deste reconhecimento de validade desses títulos de propriedade? É que o Supremo Tribunal Federal admite que o Estado, quando outorgou as escrituras públicas, as titulações das áreas, enfim, que o Estado cometeu erro. E quando eu digo Estado, eu digo União, municípios e estados da federação. Então, ele admite que o Estado se confundiu, errou. E que, por isso, então, essas pessoas que agiram de boa fé, que estavam lá, inclusive que têm escritura, não podem ser tiradas da área antes de serem indenizadas em dinheiro, previamente, primeiro, pelas benfeitorias que foram feitas nas propriedades de boa-fé. E o que me surpreendeu mais ainda, na sequência dessa mesma tese, tem um ponto e vírgula, e eles começam dizendo o seguinte: e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles a indenização pela União, com o direito da União pedir depois para o Estado ressarcir, tá? Correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse lá do beneficiário, com pagamento imediato da parte em controvérsia e garantindo o direito de retenção até que se receba o valor em controvérsia. Ou seja, isso eu acabei de ler o que está escrito lá. O que isso quer dizer? Que uma vez que essas pessoas tiveram títulos de propriedade, enfim, estavam de boa fé lá,
Ninguém chegou lá expulsando índios na época da Constituição Federal. Então, que essas pessoas, elas vão ter que ser indenizadas pelas benfeitorias que fizeram, vai ter que ser encontrado um outro lugar para que elas possam ir, e evidentemente tem que ser com características compatíveis. E se não houver esse outro lugar, Cidade de Dourados, entre outras tantas terras e cidades do Brasil, Avenida Paulista, imagina só, né? Faria Lima, vamos lá. Se não tiver como, aí esses particulares ficam na área, olha só, ficam na área até que a União os indenize o valor não só da benfeitoria, mas da própria terra nua, no valor de mercado. É claro, vai ter um processo para avaliar tudo isso, a parte pode contestar o valor. Então, vamos supor, a União acha que a sua área vale R$100 mil o hectare, você acha que vale 150? Então, no mínimo 100, eles já têm que te pagar imediatamente. Aí você pode até discutir essa diferençazinha aí, mas você não vai ser tirado de lá antes de que a valorização, o valor e a indenização seja paga. Então, aí é que está a limonada, o direito de defesa do produtor rural, que tem, sim, a seu favor, ações para impedir a invasão, para ser mantido na posse ou até retomada a posse do imóvel enquanto não indenizado, e depois a própria indenização. Ou seja, ele vai ter que ser obrigado a vender aquela propriedade ao Sérgio Braga. Então, entre os males, o menor, porque essa era uma grande preocupação que todo mundo tinha, porque até então, quando uma terra era considerada de ocupação tradicional indígena, o proprietário só era indenizado pelas cercas, mata-burros, mas o valor da terra em si, ele não recebia. Bom, se bem que há um critério subjetivo nessa questão da avaliação, o Estado sempre vai avaliar por um preço bem menor, caso for realmente promulgada, mantida essa questão da derrubada do marco temporal. E é lógico, tudo isso aí é uma questão que pode durar anos, né? Desde a questão da reocupação ou desocupação daquela área e até mesmo o pedido de indenização. Existe algo que possa ser feito juridicamente a partir do momento que tudo isso for definido? Ou essa definição ainda... Agora, entrando a sua opinião como produtor, como advogado, né? Como brasileiro que está acompanhando toda essa situação. As leis estão aí. Fez uma avaliação das leis, doutor Juliano. Agora, pessoalmente, o que acha dessa situação toda? Será que a gente tem uma saída jurídica, uma saída para essa situação toda aí, ou vai continuar esse imbróglio daqui para frente? Só fazendo uma correção, eu ainda não sou produtor rural, Sérgio. Mas olha, como cidadão, como brasileiro, né, como quem ama o país, é evidente que eu vejo isso com muita preocupação. Agora, quais são as saídas? Em primeiro lugar, a terra não vai ser considerada terra indígena, a terra ou a cidade, tá? Eu estou falando a propriedade, vamos dizer assim. Não vai ser considerada automaticamente terra indígena. Isso vai ter que ter um processo. E uma das etapas desse processo, ou um processo anão, que vai correr paralelamente, né? O primeiro processo para reconhecer terra indígena vai ser lá, feito um laudo, um estudo antropológico, isso leva tempo. Com direito de defesa, contraditório, o produtor rural pode contratar antropólogo também, enfim. Paralelamente a isso, vai ter o processo da avaliação para saber a indenização. Tudo isso vai demorar um tempo. E não acontece assim em 6 meses, 3, do dia para a noite. Isso aí leva tempo, Sérgio. Então, o fato de existir esse processo, essa justa indenização, vamos dizer assim, isso já vai trazer um pouco de conforto, porque vai demorar. Perfeito? Então, você tem como se defender em cada etapa desses dois processos. Então, vamos dizer assim, você consegue empurrar com a barriga, em outras palavras, até que seja julgado, né, a seu favor, ou que você receba a indenização. Primeiro ponto. Nesse percurso do processo, então, o primeiro ponto é a defesa que você tem direito de fazer, contestar os valores, o laudo, enfim. Em segundo, durante o curso desse processo,
você tem as ações de reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, enfim, para você não ser molestado no uso da sua propriedade durante esse processo. Então, são 2 remédios jurídicos aqui que nós temos. E, pessoalmente, eu enxergo que esse problema do marco temporal, Sérgio, seria facilmente resolvido se o Congresso Nacional aprovasse não um projeto de lei regulamentando o artigo 231, mas por que não uma emenda constitucional? Colocando lá um inciso, um parágrafo, dizendo, olha, considera-se, né, terra de ocupação tradicional indígena aquela que assim estava até 5 de outubro de 1988. Porque o Supremo Tribunal Federal não pode declarar inconstitucional uma norma constitucional. Então, o meu palpite aqui como um profissional do direito faça-se uma emenda constitucional. Pronto, e aí acabou. Precisa ver se esse Congresso vai se realmente mobilizar nesse sentido, né? Porque, de alguma forma, foi em última hora. Alguns dizem que foi uma ação só para poder mostrar que há um trabalho, há uma preocupação com essa questão toda, né? O jogo de cena para alguns, eu não quero entrar nesse mérito, até porque a gente tem que ter crença, né? Acreditar, né, nos parlamentares que estão eleitos, seja no Senado, né, na Câmara dos Deputados, para que possam promulgar e ir atrás das leis, né? Desde que o STF também não queira legislar, porque são papéis diferentes, né? Aquilo que passa pelo Congresso são 2 casas, instituições diferentes, né? Deveria ser pelo menos assim, não, doutor? São na verdade, o conceito, né, vem lá da Revolução Francesa, lá do Montesquieu, vamos dizer assim. O conceito é que existam 3 poderes harmônicos e independentes. O que a gente vê é que a independência existe, mas a gente não está conseguindo encontrar a frequência da harmonia, né? Exatamente isso, a harmonia e equilíbrio, né? Bom, de qualquer forma, vamos acompanhar. O presidente Lula tem 15 dias para poder sancionar ou vetar essa aprovação de ontem no Senado Federal, mas são 6 meses, se não estiver enganado, para que seja publicada também a decisão do STF, caso isso seja mantido também, né? São 6 meses para que seja publicada essa decisão do STF também. Corre esse prazo, doutor? Que essa informação eu não tenho, Sérgio Braga, mas a tese que foi fixada, ela já dá muito elemento, vamos dizer assim, muita munição de defesa jurídica para o produtor rural. Acreditem ou não, ali tem muita matéria de defesa e com chance de ganhar o processo. Ou seja, muito trabalho para os advogados, para o doutor Juliano Querio, e sem dúvida nenhuma a solução, resumindo, né, seria um projeto de emenda à Constituição, né, mostrando exatamente, mantendo aquela lei promulgada em 5 de outubro de 88, que está sendo discutida agora, enfim, gerando todo esse desconforto, principalmente para os produtores, né, essa questão toda, essa discussão toda. Projeto de emenda constitucional seria a alternativa para poder finalizar contigo nesse momento. Sua opinião é essa, né, doutor? A minha opinião é que um projeto de emenda constitucional, seja alterando o artigo 231, ou seja, colocando um 231A e explicando quais são os critérios. Isso que eles colocaram no projeto de lei, eles colocam no projeto da Constituição, para resumir. Aí, se for projeto de emenda constitucional, está na Constituição, acabou. O Supremo não pode declarar inconstitucional uma norma constitucional. Inclusive, isso não é a minha opinião, isso tem uma tese de um alemão, que eu me esqueci o nome dele, que ele escreveu, acho que na década de 70, um trabalho de doutorado, publicou um livro que chama Normas Constitucionais. Inconstitucionais? Né? Então, isso aí já tem fundamentação no mundo, vamos dizer assim. Tomara que no STF aqui também seja mantida essa decisão, né? Caso venha a ocorrer, né? Seja respeitada essa decisão. Doutor Juliano Querio, prazer em falar contigo. Todos os seus boletins, participações aqui sempre muito importantes para quem nos acompanha nos canais oficiais, aqui no clube. Muito obrigado pela sua dedicação conosco aqui, os aspectos jurídicos para o produtor que nos acompanha todos os dias. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima.
Muito obrigado, Sérgio Braga, e um abraço a todos os nossos assinantes. Fica com Deus. Obrigado, igualmente. Bom, por aqui nós encerramos essa participação do Dr. Juliano Kelly, falando sobre as questões voltadas ao marco temporal e, lógico, essas incertezas geradas a partir de agora e a solução apresentada, que seria um projeto de emenda constitucional, né, que seria uma solução para esse imbróglio todo. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Eu volto com o fechamento do mercado diariamente, a partir das 16 horas, e a abertura do mercado também a partir das 9 horas da manhã. Todos convidados, todos já sabem dessa nossa efetiva dedicação a você nas melhores informações do mercado, nas melhores informações para você tomar as melhores decisões nesse mundo globalizado, pressionado. Vamos lá. Um abraço a todos. Até a próxima.